Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Giordano aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo vamos continuar o curso de informática básico. Nessa aula nós vamos falar sobre os componentes básicos que nós precisamos para estar utilizando o computador. Vamos estar falando sobre cada um e para o que servem. O computador, para funcionar corretamente, é necessário alguns componentes, até mesmo para nós podermos utilizá-los sem nenhum problema. Nessa aula, nós vamos ver um pouco sobre cada componente do computador. O primeiro componente que nós vamos ver é o monitor. O monitor é o dispositivo principal do computador, ele que nos mostra os resultados de suas operações. Com ele, podemos visualizar as ações e processos executados. Teclado. Com o teclado, podemos enviar dados para o computador. Após o computador receber os dados, o computador irá processá-los e mostrar o resultado para nós, que somos os usuários. Mouse. O mouse, também chamado de rato, é um dispositivo que possui a função de mover o cursor na tela, selecionar e movimentar elementos, acessar e modificar recursos e softwares através de cliques em seus botões. Gabinete. Gabinete, também chamado de torre, tem como principal objetivo de montar fisicamente e conter todos os componentes do computador, assim os mantendo seguros. Placa-mãe. A placa-mãe é a peça que une todos os componentes, permitindo que eles funcionem de forma organizada. Nela possui todos os caminhos e redes, permitindo a troca de informações entre processadores, memórias, sistemas de armazenamento, placa de rede, placa de vídeo e entre outros componentes. Processador. Central Process Unit. Unidade Central de Processamento, CPU, é o componente responsável por processar dados e transformar em informação, transmitindo essas informações também para a placa-mãe, e então as informações são transmitidas onde são necessárias. Memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, responsável pelo armazenamento de informações necessárias para a execução de softwares em uso e para o funcionamento do próprio sistema operacional. Facilita o trabalho do processador também, fazendo com que os dados essenciais sejam acessados mais rapidamente. Fonte. Todo componente precisa de uma certa quantidade de energia para poder funcionar. Isso também acontece com o computador. A fonte de alimentação é um componente que possui a função de transformar a corrente elétrica da rede, que chega em uma voltagem altíssima, para uma voltagem menor, para que o computador funcione corretamente. Normalmente, a rede elétrica possui a voltagem em 110 ou 220 volts. O computador funciona a 12 volts. A fonte de alimentação faz essa transformação, tornando a energia compatível com o funcionamento do computador. Armazenamento, HD ou SSD. Falando um pouco mais sobre o HD primeiro, uma unidade de disco rígido, HD ou HDD, também chamado de Head Disk, disco duro, traduzindo na tradução livre, é um dispositivo de armazenamento antigo que usa peças mecânicas para realizar leitura, gravação e acessar dados. Falando um pouco sobre o SSD, é uma unidade de estado sólido, é um tipo de dispositivo mais novo e rápido que armazena dados em chips de memória que podem ser acessados imediatamente. A grande diferença entre o HD e o SSD, além de ser um mecânico e o outro chip de memória, está na velocidade. Enquanto o HD tem uma velocidade máxima de leitura de arquivos de 500 MB por segundo e uma velocidade máxima de 350 MB por segundo de gravação de arquivos, o SSD possui uma velocidade mínima de leitura e gravação de 500 MB por segundo. E atualmente existem modelos que atingem a velocidade máxima de 7.400 MB de leitura e 6.400 MB de gravação. Ou seja, em comparação de HD ou SSD,
o SSD é extremamente mais rápido do que o HD comum. Agora vamos falar sobre componentes auxiliares do computador, começando pela impressora. A impressora é um dispositivo que, quando conectado no computador ou na rede de internet, nós podemos imprimir documentos, texto, foto ou qualquer outro resultado de algum programa que você esteja executando. Existem impressoras que podem imprimir documentos, possuem fax embutido, escaneia documentos para computador e também existem impressoras 3D que você pode imprimir objetos. Caixa de som. As caixas de som são dispositivos que, quando conectados ao computador, podemos ter um som. Assim, podemos escutar um filme, uma música, um vídeo no YouTube, tudo vindo através do computador. Após entender sobre cada componente do computador, impressora, monitor, teclado, mouse, caixa de som, gabinete, placa-mãe, entre outros dispositivos, outros componentes, e saiba que esses componentes são classificados. Existem categorias de dispositivos. Existem duas categorias: dispositivos de entrada e dispositivo de saída. Dispositivos de entrada são dispositivos que nós, usuários, estamos fornecendo informações do computador. Dispositivos de saída são dispositivos que o computador está nos fornecendo dados. Exemplo de dispositivo de entrada: teclado, mouse, scanner, microfone, pendrive, CD, DVD, webcam, entre outros. Teclado: estamos digitando um texto, estamos passando informações para o computador. Mouse: estamos movimentando, realizando ações dentro do computador. Scanner: transferência de arquivos de fora para dentro do computador. Microfone: conversando com uma pessoa através do computador. Pendrive: transferência e cópia de arquivos para o computador. CD/DVD: reprodução de filmes, gravação de dados. Webcam: captação de imagens para o computador. Exemplos de dispositivo de saída: monitor, impressora, caixa de som, entre outros. Monitor: exibe dados e informações processadas pelo computador. Impressora: fornece ao usuário a informação processada pelo computador impressa. Caixa de som: reproduz para o usuário o som emitido por alguma aplicação do computador. Pessoal, eu espero terem gostado desse vídeo. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com os amigos. Vejo você na próxima.